sua Bíblia em Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4. É um texto da palavra que pessoas que são muito proativas, né? Como lá na minha casa o pessoal já nasce ligado no 220, viu, gente? Eu nunca vi. A Bispa Brenda ainda está falando que a cada geração parece que liga mais no 220. O povo já nasce assim, né? Não é que nós somos nervosos, nós não somos nervosos, viu? Nós somos proativos, viu? A gente vai fazendo as coisas, né? Então, esse texto que eu vou ler da palavra de Deus, ele é um texto que pessoas muito proativas têm dificuldade com ele. Ou é um texto que eu já vi muito a interpretação desse texto assim, com relação à morte, né? A passagem para a eternidade. Mas Deus tem me dado graça essa semana para ver esse texto de uma maneira diferente. E é isso que eu quero passar para você hoje. Quero tentar passar para você hoje como Deus tem me dado luz neste texto aqui, para entender o momento que estamos vivendo na sociedade. Me desculpe você que não vê como eu tenho visto, mas é muito difícil a gente dizer que nós não estamos vivendo Apocalipse. Eu creio que nós estamos vivendo Apocalipse. Aí você diz para mim assim: ô bispa, peraí bispa, mas Apocalipse fala de perseguição à igreja, Apocalipse fala de uma perseguição tal como... Você sabia que hoje tem cristão que está morrendo? Tem. Existem países hoje em que há cristãos que estão morrendo. Tem pastor hoje que está preso pelo simples fato de ser pastor. A Bíblia fala em Apocalipse que nos últimos dias Israel seria colocado numa posição estratégica na humanidade. Você tem dúvida de que Israel hoje, o Israel natural, está numa posição chave na humanidade? É só acontecer alguma coisa lá, afeta o mundo inteiro. A Bíblia fala de guerras, rumores de guerras, epidemias. Se você já leu os ais de Apocalipse, me perdoa, mas esse coronavírus aí se encaixa perfeitamente dentro de um ai de Apocalipse. É uma peste que caiu sobre a humanidade. Então é difícil a gente não dizer que estamos sim vivendo Apocalipse. E vivendo Apocalipse, parece que uma certa ansiedade, não é? Eu não vou dizer medo, mas uma certa ansiedade, uma certa insegurança com relação ao que estamos vivendo, ao dia a dia. Ninguém aqui é ansioso. Estou certa? Ninguém sofre de ansiedade aqui, né? Ninguém aqui de vez em quando perde o sono, mas não é perder o sono por causa do calor ou alguma coisa assim, não. Perde o sono porque a cabeça está trabalhando a mil. Ansiedade. Então eu vou ler este texto da palavra de Deus e
vou tentar aplicar nos nossos dias com uma história acontecida no Velho Testamento. Vamos lá. Temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que alguns de vós tenha falhado. Versículo 9: portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele descansou de suas obras, como Deus das suas. Versículo 11, muito importante: esforcemo-nos, pois, para entrar naquele descanso. Fala assim comigo: o descanso de Deus. Eu vou ler de novo. Esforcemo-nos, pois, para entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo da desobediência. É lógico que aqui a palavra de Deus está falando de salvação também. O descanso de Deus é uma figura de salvação. Mas não é só sobre salvação que a palavra de Deus está falando. Repete comigo, diga assim: o descanso de Deus está fraquinho, você pode fazer melhor. Fala assim: o descanso de Deus é para quem tem fé. Dá para você olhar para o irmão que está do seu lado e falar isso para ele: o descanso de Deus é para quem crê. O descanso de Deus é para quem tem fé. Então vamos abrir a palavra de Deus agora em 2 Crônicas, capítulo 20. Eu vou tentar usar uma história para exemplificar o que eu quero falar para você. 2 Crônicas, capítulo 20. Diz a palavra do Senhor aí: depois disto, os filhos de Moabe, os filhos de Amon e alguns dos meunitas vieram contra o rei Josafá, a peleja contra o rei Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Versículo 3: então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou um jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Então Josafá se colocou de pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e aí ele faz uma oração que é uma das orações mais bonitas do Velho Testamento. Depois, na sua casa, por favor, volte a ler esse texto, e você vai ver que oração tremenda que Josafá fez. Qual era a situação pintada aqui na palavra de Deus? Judá, existem reis, o reino já era dividido. Existia o reino do norte, a capital era Samaria. Existia o reino do sul, que a capital era Jerusalém. E o reino do sul muitas vezes é descrito na palavra de Deus como Judá. Josafá era o rei de Judá, o reino do sul. Josafá, um rei, e o exército de Josafá, já que era o reino dividido, o exército de Josafá
eu não tenho aqui um número, mas era como se fosse assim uma questão de 10 mil homens. É um exército pequeno. 10 mil homens talvez. O exército que vinha contra Israel era uma questão de 3 vezes maior. Uma questão de um exército de 35, 40 mil homens. Judá seria simplesmente esmagado. Judá seria simplesmente destruído. Aliás, o povo de Israel passa por isso historicamente, não é? Quase destruído e levanta de novo. Quase destruído e levanta de novo. Quase destruído e levanta de novo. Fala assim comigo: quase não tem poder sobre a minha vida. Essa é a história do povo de Israel. Aqui estava assim, um exército 3, 4 vezes maior. E a reação do rei Josafá foi a reação normal. Todos nós temos esta reação: medo. Faz parte. Sentir medo faz parte. Sentir insegurança faz parte. Se sentir ansioso faz parte. Aí, nós temos aí agora um tal de um coronavírus, que ninguém sabe de onde veio. Eu sei, da porta do inferno. Não tem remédio contra ele. Israel já está desenvolvendo a vacina. Vai ter, em nome de Jesus. Passa. Ontem eu estava ouvindo falar que o vírus fica 9 dias vivo. Capeta, um trem do diabo. Vai para lá, capeta, em nome de Jesus. Nós vivemos numa sociedade de ameaça. Vivemos situação de ameaça. Reagir com medo é natural. Mas como é que Josafá venceu? É isso que eu quero chamar a sua atenção. Como é que Josafá venceu tudo isso aqui? Muito simples e fácil. A vitória está ao nosso alcance. A vitória está ao nosso alcance. Aqui, Josafá teve medo. Joga para mim o versículo 3 na tela. Josafá teve medo. Fala para o irmão que está aí do seu lado: é normal ter medo, mas o medo não pode te dominar. Fala de novo, fala para o outro irmão para não ficar chato, de longe, não precisa ser de pertinho, tá bom? Fala assim: é normal ter medo, mas o medo não pode te dominar. Como é que Josafá venceu? Josafá teve medo, mas Josafá se colocou a buscar ao Senhor, apregoou um jejum em toda Judá. Jesus Cristo falou para os discípulos dele, que perguntaram: por que é que nós não podemos expulsar esse demônio? Jesus virou para eles e falou: é porque esta casta só sai com jejum e oração. Mas o que Jesus estava falando ali? Jesus estava falando o seguinte: jejum e oração é igual a muita fé, porque se tiverdes fé, direis a este monte: sai daqui para acolá, e nada será impossível. Ô bispa, qual é esse segredo do jejum e oração? Sabe qual é o segredo do jejum e oração? Quem é que gosta de comer aqui, hein? Levanta a mão. Quem está com fome, porque já é meio-dia, o estômago, né? Quem gosta de comer aqui, né?
quando eu jejuo, quando eu me abstenho de alimento por determinado período, quando eu faço um propósito, por um determinado período eu não vou comer, eu estou dizendo, no mundo espiritual, eu estou falando o seguinte: eu não sou a Rúbia, eu não sou um ser só natural, eu sou um ser espiritual também. E eu creio que o espiritual comanda o natural. Comer é punção de vida. É punção de vida. A gente come para viver. O nenê, ele nasce querendo mamar porque ele precisa viver. Comer é punção de vida. Quando eu, com a minha inteligência, com a minha vontade, eu digo não, eu vou orar e não vou comer agora, eu estou dizendo, eu não sou só natural, eu sou espiritual, e eu creio que o espiritual age aqui nesta terra. Então Josafá apregoou um jejum. Eu vou jejuar e orar, e Deus vai agir na minha casa. Eu vou jejuar e orar, e Deus vai libertar o meu filho, Deus vai libertar a minha filha. Eu vou jejuar e orar, e a cura vai acontecer. Eu vou jejuar e orar, e essa situação vai mudar. Eu vou jejuar e orar, e esse coronavírus vai para o inferno, que é o lugar dele, em nome de Jesus. Eu vou jejuar e orar, e a vitória vai vir para minha família. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Não é fácil não. Ó, gente, estou fazendo 60, está ficando mais difícil jejuar e orar. Não é fácil não, mas é necessário. Vamos fazer aqui, ó, uma vigília de oração. Eu vou estar aqui porque eu sei que oração funciona. Eu não só acho ou creio que oração funciona, eu tenho visto que oração funciona. Essa casta só se expele com jejum e oração. Mas Josafá foi além do jejum e oração. Josafá apregoou um jejum e oração em toda Judá. Versículo 4: Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Existe poder na oração em concordância. É isso que diz a palavra. Eu queria que jogasse aqui na tela Mateus 17, versículo 19 a 21. Mateus 17, 19 a 21, existe poder na concordância. Eu não sei quantas famílias nós temos aqui, quantos casais tem aqui? Levanta a mão, por favor, os casais, as famílias. Existe um poder enorme quando um casal se junta para orar, concorda para orar. Eu não vou perguntar, porque se eu perguntar, talvez você vai ficar constrangido. Mas é muito difícil um casal conseguir se reunir para orar. Parece que tudo concorre ao contrário. É só você falar, vamos orar, vai acontecer um punhado de coisa que vai ficar difícil para vocês orarem. Sabe por quê? Porque o diabo sabe que se vocês concordarem, especialmente em relação à família para orar,
vai existir um poder tremendo na sua casa. Olha o que diz a palavra de Deus, do versículo Mateus 18, de 18 a 20. Isso, em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado no céu, tudo o que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Próximo versículo, em verdade também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedido por meu Pai que está no céu. Próximo versículo, porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. Dois ou três reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. Por favor, fala para o irmão que está do seu lado, concorda comigo em oração? Vamos orar? Vamos fazer uma oração em concordância agora? Fala para o irmão que está do seu lado, fala assim, nós vamos orar juntos agora, e você vai concordar comigo, amém? A palavra amém quer dizer assim seja. Então vamos orar nesse instante, fecha os seus olhos, eu vou orar aqui, você vai orar aí, e nós vamos concordar. Ó Senhor Jesus, nós oramos agora, como igreja, nós levantamos a nossa voz em oração, pedindo, protege esta igreja, meu Deus, protege cada pessoa que está aqui, protege cada família, protege as crianças, protege adolescentes, protege jovens, protege adultos, protege aqueles que estão na melhor idade, protege esta igreja pelo poder do sangue de Jesus. Amém, amém, aleluia. Olha, meu irmão, você não sabe como isso funciona no mundo espiritual. Uma bomba, é uma bomba no mundo espiritual. Josafá se colocou a orar, convocou um jejum, convocou oração e virou para Judá, a congregação de Judá, e falou, vamos concordar em oração a respeito da proteção. Vamos adiante, versículo 5, eu quero só colocar o versículo 5 de 2 Crônicas 20, versículo 5 começa dizendo assim, Josafá se colocou em pé diante da congregação. Olha só, não é isso que está aqui? Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá, diante da congregação. Olha aqui, você tem o direito de ficar com medo, você tem o direito de chorar. Vem aqui, ó, no altar, põe a mão aqui no altar, chora na presença de Deus. Eu já vi mães que vêm aqui e colocam o bebê no altar, e hoje eu estou sabendo do milagre na vida dessa mulher. Ela passou 1 ano colocando um bebê aqui no altar, e hoje eu sei do milagre. Aqui eu estou vendo um milagre aqui na minha frente, que vem e coloca a mão no altar e chora. Você tem o direito de chorar, você tem o direito de ter medo, você tem o direito de se abater, mas você vai levantar em nome de Jesus. Você vai ficar de pé em nome de Jesus. Você não vai ficar prostrado. Nada pode te abater e te deixar no chão. Tudo é possível ao que crê, não é? Quem aqui crê que o sangue de Jesus é mais forte e cobre a sua vida?